Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Pois bem, estamos aqui, eu sou o tio Milton e vamos continuar a nossa conversa através dos vídeos que eu e a tia Lu temos gravados diariamente aí para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Antes de continuar nosso tema, eu gosto sempre de relembrar o último assunto que a tia Lu tratou com vocês. Ela falou sobre um valor muito importante que a Bíblia cita, que é a responsabilidade, isto mesmo. Moisés se comprometeu com Deus de falar com o faraó sobre o povo que estava no Egito, estava sofrendo, o povo estava cativo e eram escravos lá no Egito. Então ele se comprometeu e ele, por ser responsável, foi cumprir o prometido. Então assim que nós aprendemos esse valor muito importante. Agora, antes de entrar no assunto de hoje do não valor que a Bíblia ensina, eu quero ler um versículo base que está lá em Romanos, no capítulo 2, e o verso 5. Vou ler bem pausadamente, é um versículo um tanto longo, mas muito importante. Mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso, você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus. Que forte, né? Seu coração é duro e teimoso. Então, qual o não valor que a Bíblia ensina e que nós vamos falar hoje? Exatamente, sobre a obstinação. Tio Milton, mas o que é obstinação? Pois é, obstinação, para ficar mais fácil vocês entenderem, é uma espécie de teimosia. É quando alguém se fixa numa ideia e não aceita nada, não aceita ouvir mais ninguém e fica fixo naquela ideia. Não quer mudar. A nossa história continua de onde parou a história da tia Lu. Então, Moisés e Arão foram até Faraó falar em nome de Deus que libertasse o povo do Egito. O povo estava lá sofrendo, Deus pediu para Moisés ir lá e foram lá Moisés e Arão para falar com o povo. Só que aconteceu, Faraó se negou. E ele falou assim, não, jamais eu vou permitir que o povo saia daqui. Não, o povo trabalhava lá para o faraó. Então, ele não queria de jeito nenhum libertar o povo. Só que então, o que Deus fez? Mandou um castigo lá para faraó. Isso mesmo, porque ele não quis obedecer à voz de Deus. Então, o primeiro castigo que ele mandou, ele fez que a água de todos os rios, todos os lugares que tinha água, virasse sangue. Isso mesmo, aquela água límpida, branquinha, igual essa que a gente bebe, virou sangue. Então você imagina todos os rios, todos os lugares, só tinha sangue. Com isso, todos os peixes morreram, tudo que tinha nas águas morreram, os egípcios não tinham mais água para beber. Aí Moisés deve ter pensado, bom, agora que ele viu que Deus não gostou da atitude dele, acho que agora ele vai libertar o povo. Só que, pelo contrário, Faraó continuava sem obedecer à vontade de Deus. Aí, o que aconteceu? Depois disso, Deus mandou uma chuva de rãs. Muitas rãs. Aí vieram muitas rãs. De todos os lados vinha muita rã. E aí, depois veio uma invasão de moscas. E aí, o faraó começou a ver aquele monte de castigo. Porque primeiro era sangue, a água virou sangue. Depois rã, depois mosca de todos os lados. Aí ele prometeu, não, chega, eu prometo que eu vou deixar esse povo ir. E aí prometeu para Moisés, ele pediu para Moisés, pede para Deus acabar com esse castigo, eu vou deixar o povo ir. Só que quando chegava na hora de sair, ele mudava de ideia e não deixava o povo sair. Não cumpria com a sua palavra. Aí então Deus continuou mandando castigo. Aí ele mandou uma praga lá no Egito que matou todos os animais. Todos os animais morreram. Era um prejuízo muito grande para eles, porque eles viviam daquilo, eles dependiam daquilo. Depois disso, veio uma praga de piolhos, muitos piolhos de todos os lados. Para todo lugar tinha piolho. Todo lugar que você olhava estava escuro de tanto piolho. Depois veio uma chuva de granizo. Sabe quando chove pedra, aquelas pedrinhas de gelo? Veio uma chuva que acabou com todas as plantações, com tudo que tinha. Na sequência veio uma praga de gafanhoto. Vinha assim, nuvens de gafanhoto e comia todas as plantações. Tudo que sobrou daquela chuva de granizo, os gafanhotos comeram tudo. Plantas, árvores, tudo. Só que o faraó, durão, ele achava que conseguia lutar com Deus. Não deixou o povo ir. Não deixou. Então, por causa dessa teimosia de faraó e essa obstinação, é disso que nós estamos falando, tá vendo só? O que é obstinação? Essa teimosia em contender e não querer mudar de ideia. Embora Deus estivesse
pedido, e Deus tivesse mandado já muitas pragas, muitos prejuízos para eles, mas ele continuava ali obstinado a não deixar o povo sair. Aí Deus mandou terríveis trevas cair sobre o Egito. Tudo escureceu. Não tinha mais dia, era escuridão o tempo todo. Mesmo assim, Faraó não mudou a atitude dele, não deixou o povo sair. Aí, depois de tudo isso, já tinham se passado 9 pragas. Aí Deus mandou a 10ª praga, sabe? Deus viu que ele estava mesmo com o coração muito duro. Aí Deus enviou o maior de todos os castigos. Esse foi forte. Todos os filhos primogênitos são os filhos mais velhos, dos filhos dos egípcios morreram. Morreram todos os filhos mais velhos, inclusive o filho do faraó. Aí quando ele viu aquilo lá tudo, aquela monte de pessoas mortas, filhos, todas as famílias dos egípcios tinham pessoas mortas, o filho mais velho, ele não aguentou, amoleceu o coração dele e finalmente chamou Moisés e falou: tira esse povo daqui, tira esse povo, leva embora esse povo que eu não aguento mais. E assim o povo saiu do Egito. Então, a obstinação é a teimosia que a pessoa tem e insistir em não mudar de ideia, em não ouvir ninguém. O faraó não ouvia o que Deus falava através de Moisés e não deixava. Então essa questão de obstinação e teimosia sempre andam assim, ó, juntinhas, lado a lado. Por isso que eu disse que a obstinação é um tipo de teimosia. Muito bem, o que se pode aprender? Olha só, uma pessoa obstinada, teimosa, é aquela que não aceita conselhos, nem sugestões, nem pedidos de ninguém. Sabe quando a pessoa fixa um pensamento, uma ideia, e chega alguém que às vezes está olhando de fora e percebe que não está certo, que está errado, mas a pessoa obstinada, ela é muito teimosa. Ela não aceita a sugestão de ninguém. Então é muito difícil tratar com alguém assim, porque é impossível de conversar. Não dá para conversar com a pessoa porque a pessoa não escuta, por mais que você tente mostrar para ela, o outro lado da história, mas ela se recusa a ouvir. A obstinação é negativa para o desenvolvimento de crianças, principalmente, pois dificulta o aprendizado e faz com que elas se fechem em si mesmas. Então, crianças, o não valor que a Bíblia ensina é obstinação. Não devemos ser teimosos e obstinados. Tá bom? Então, agora vamos lá para a sessão Comprove que você sabe. Primeira pergunta muito fácil. Qual foi o pedido que Moisés e Arão fizeram para Faraó? Falei lá no comecinho do vídeo. Moisés e Faraó foram lá para conversar com Faraó, porque eles tinham se comprometido com Deus, eles eram responsáveis e foram fazer um pedido. O que eles pediram para Faraó? Tadã! Isso mesmo. Segunda perguntinha. O que fez com que Faraó libertasse os israelitas? Lembra que no começo ele não queria libertar e ele era teimoso, e aí Deus foi mandando castigos. E aí, qual foi o castigo maior de todos? Que aí ele realmente se curvou e deixou o povo sair. Aprenda com os mais experientes. A sugestão de hoje é que você pergunte aí para os seus pais que dificuldades pode provocar a teimosia e a obstinação na vida adulta. Pergunta assim: mamãe, papai, o que acontece com as pessoas que são muito teimosas? Sabe? Quais as dificuldades? O que acontece com as pessoas que são muito teimosas? E aí depois você faça uma autorreflexão e tenta lembrar de alguma situação em que você foi teimoso com alguma situação, com um brinquedo, com uma comida, com algum lugar que você queria ir, e que você teimou, e lembre se causou algum problema para você. Fica a dica para você se lembrar aí e refletir na questão. Agora, sugestão de brincadeira. O nome da brincadeira é a Corrida dos Lenços. Muito bem. A gente vai ter, dependendo da quantidade de crianças, dividir em 2 equipes. Vamos supor que tenham 10 crianças. Então, uma equipe com 5 crianças e uma outra equipe com 5 crianças. Cada uma fica atrás de uma linha. A gente faz uma linha de um lado, de onde vocês estiverem, uma linha do outro lado com uma certa distância. E aí, daquela linha para trás é o campo de cada um, é a casa de cada equipe. No meio dessas 2 linhas, entre essas 2 linhas, vai ficar um líder com um lenço na mão. Todas as crianças que tiverem de cada lado vão ser numeradas. Vamos supor, nós estamos falando de 10 crianças, vai ter 5 de um lado e 5 do outro lado. Então vamos numerar as crianças do lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5. Cada criança pega um número. Do outro lado a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. No meio fica um líder com um lenço na mão. Aí o líder levanta o lenço assim e fala um número aleatório. Vamos supor que ele fale 3.
Aí o número 3 dessa equipe e o número 3 dessa equipe saem rapidamente correndo e o objetivo é chegar primeiro, pegar o lenço e levar de volta para sua casa. No final de alguns lenços aí, meia dúzia, 7, 8 lenços, e aí quem tiver pegado mais lenços é o vencedor. Gostaram da brincadeira? Beijos, fiquem com Deus.